Estamos de volta com Entenda Direito. Acompanhe a entrevista que o professor Raimundo Andrade fez com o presidente do Grupo Gay da Bahia, Marcelo Cerqueira. Olá a todos, estamos de volta com o programa Entenda Direito, com o nosso quadro de entrevistas e discutindo assuntos polêmicos e atuais. Conosco hoje, nosso convidado é o professor Marcelo Cerqueira, que é historiador e também presidente do Grupo Gay da Bahia. Nós vamos discutir o tema Direito e Relações Homoafetivas. Professor Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Professor Marcelo, os dados ultimamente divulgados pela polícia, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e, no geral, também pelas notícias que nós estamos assistindo, demonstra que tem acontecido e tem ocorrido um aumento nessas relações, nesses crimes envolvendo a questão da homofobia. Professor, como encarar isso? Há um aumento ou porque agora nós divulgamos mais esses acontecimentos? Exatamente. Existe essas duas interpretações, elas são corretas. Existe um aumento, né, crescente, né, e de algum modo o Grupo Gay da Bahia, a entidade que eu milito, né, que completou agora, ou melhor, que vai completar 30 anos agora em janeiro, nós temos feito uma pesquisa maior, né, as pessoas têm mandado mais informações e a gente, de algum modo, temos tido mais acesso a esses dados. Especialmente aqui na Bahia, né, a nossa campanha, a nossa investigação, ela é maior. Então, esses dados, eles têm aumentado sim, porque a homofobia, ela aumenta, né, de acordo com o andamento da sociedade. Então, a gente vive atualmente numa sociedade cada vez mais empobrecida, né? As pessoas vivendo um individualismo muito grande, uma solidão muito grande, e isso, de algum modo, acaba incidindo com os homossexuais, que são vítimas da homofobia, da solidão, do preconceito, de outras situações que culminam nesse tipo de situação, que é o crime, o homicídio contra eles. Professor, o que é que eu posso configurar como homofobia? Um olhar de uma pessoa que desaprova o comportamento de outro, uma prática reiterada, agressão física ou um ato mesmo que leva a ceifar, tirar uma vida de uma pessoa? O que é que se configura homofobia? Na verdade, a homofobia significa ódio, né, contra o homossexual. Homo, que vem de homem, né? Sim. E fobia, de fobia, né, a esse comportamento. Então, a homofobia, ela se apresenta de diversas maneiras na sociedade. Ela pode, sim, ser compreendida enquanto um olhar reprovador, né, uma postura, mas um olhar é até um gesto singelo em relação aos demais casos de homofobia. Então, a homofobia a gente poderia dizer que ela, por exemplo, começa em casa, ela segue para a escola, né, ela circula em toda a sociedade, e isso é horrível, porque é uma forma de preconceito, né, contra uma população que sofre cotidianamente vítima desse mesmo preconceito. Então a homofobia, ela se caracteriza não somente por um olhar, mas ela se caracteriza pela violência, pelo xingamento, né, que é uma forma leve, né, de homofobia, mas não deixa de ser constrangedor. Claro. Né, ela se configura pela agressão física, né, o tapa, o chute, a agressão da forma, né, literária, e se caracteriza pela forma mais perversa, que é o extermínio, o homicídio, como nós temos constatado nos últimos anos. A gente tem observado que a mídia, inclusive no nosso país e em diversos outros países, tem trabalhado com um campo específico. Há um mercado consumidor bastante atrativo para as grandes empresas, que é o mercado dos homossexuais, né, que são pessoas que têm um poder aquisitivo considerável, um grande nível de instrução, mas o que nós observamos, pelo menos esse é o primeiro aspecto que eu vejo na mídia, é que grande parte desses crimes de homofobia são cometidos contra os homossexuais, geralmente por pessoas pobres que se envolvem com essas situações para roubar, para cometer o latrocínio. Então isso é um aspecto a ser considerado? Exatamente, é um aspecto a ser considerado sim, porque muitas vezes o indivíduo, né, que ele não tem poder aquisitivo, mora em determinada região carente da cidade, né, ou daquela cidade, sim, e às vezes ele vê no homossexual uma possibilidade de ganhar alguma forma de ascensão, né, social. Não somente de ascensão, mas como na prestação de algum tipo de serviço, que inclui também serviços sexuais, né, ele possa ganhar algum tipo de dinheiro com isso. Dado
há um dado que a própria cultura diz que os homossexuais são indivíduos de segunda categoria, então, e presas frágeis, delicadas, né, que não são susceptíveis a brigas, etc. Então, essa situação se torna mais presente e o indivíduo tem mais aquele poder para agredir o homossexual. Perfeito. Professor, bom, nós já discutimos um pouco sobre o grande problema que é a homofobia, mas o que tem que ser feito, professor? O que nós devemos fazer? O senhor, como um especialista, um militante dessa área do movimento social, o que fazer? De políticas públicas e da sociedade civil organizada, o que fazer para combater esse odioso crime? Exatamente. É pergunta importante porque eu acredito que a gente tem que sensibilizar 3 setores importantes. Primeiro, sensibilizar os próprios homossexuais, né, para que estes indivíduos sejam senhores do seu destino, senhores das suas vidas. E isso inclui não somente a seleção, né, de com quem se relacionar socialmente, sexualmente, né, enfim, mas inclui também a tomada de posturas mais saudáveis e salutares na sua vida, especialmente na vida afetiva. Mesmo que pese essa grande alegria que é associada à homossexualidade, mas o grau de solidão vivido por muitos homossexuais é extremamente grande, né? Então, essa solidão acaba, de algum modo, fazendo com que esse indivíduo saia em busca de possíveis parceiros, né? E possíveis amores mesmo, né? Então, muitas vezes acaba encontrando, né, um fim, né? Um fim trágico. Então, o GGB, quando a gente divulga esses dados todos os anos de índice de homicídio praticado contra homossexuais, a gente busca sensibilizar os 3 segmentos. Os homossexuais, né, para que eles sejam senhores dos seus destinos, os movimentos sociais e de direitos humanos, para que se associem com o nosso trabalho e que junto a gente possa cobrar, né, do terceiro ponto, que são as autoridades constituídas, né, os governos, né, que criem políticas públicas efetivas, né, que possam ajudar a combater e a diminuir o preconceito na sociedade praticado contra homossexuais. E esse preconceito, professor, inclui também nesses aspectos, que é o xingamento, que é a humilhação, o assédio moral, né, que é muito grande nas empresas, né, e isso tem que ser combatido. Perfeito. Professor, só para nós concluirmos nosso programa, como fazer, a quem procurar, há um endereço específico do GGB que essas pessoas possam usar para se proteger? Exatamente, né? O Grupo Gay da Bahia funciona em Salvador, no Pelourinho, Rua Frei Vicente, número 24. Nós temos um site na internet que é www.ggb.org.br e que também lá tem um espaço para recebermos denúncias. Perfeito. Professor, o programa Tendo Direito agradece. Esperamos ter contribuído e estamos sempre à disposição para discutir essas questões. Não é possível que num país que se quer moderno, que quer ingressar com pujança no primeiro mundo, nós não tenhamos ainda uma discriminação contra as minorias, quer seja de qualquer espécie. E nós agradecemos mais uma vez e a Câmara está à sua disposição para suas últimas considerações. É importante que a sociedade aprenda que ser homossexual não é crime, não é doença, não é pecado e que a orientação sexual das pessoas deve ser respeitada porque ela é uma forma existencial. Ok, o programa Tendo Direito, então, volta já. No próximo bloco você acompanha uma matéria especial sobre homofobia. Participe enviando a sua sugestão para o entendadireito@amab.com.br. Voltamos já. O professor Fernando Herren Aguilar é o diretor da Faculdade de Direito da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, e é o autor do livro Direito Econômico, do Direito Nacional ao Direito Supranacional, que já está na sua segunda edição. A escolha de tratar num livro, que é um livro panorâmico sobre o direito econômico, foi justamente uma decorrência de se constatar que é importante trabalhar sistematicamente para compreender como o Estado contemporaneamente tem atuado para regular a economia. Neste livro, o professor traz uma análise do papel do Estado na economia, reexaminando a teoria e a prática do direito econômico. Um segundo fenômeno que eu considero muito interessante é a regulação que extravasa os limites das fronteiras nacionais, que passa a regular a economia a partir de órgãos
supranacionais. Isso é uma grande inovação que tem sido exemplificada pela atuação da União Europeia, talvez seja o exemplo mais acabado de regulação supranacional, e que não deixa de ser surpreendente, na medida em que você relativiza o papel do Estado-nação, atribuindo a órgãos supranacionais o poder de regular certos temas. Para o autor, as transformações operadas no mundo econômico também operam mudanças no direito. Uma das grandes conquistas de análise das transformações contemporâneas é a percepção de que existe um movimento pendular. Ora, nós temos uma demanda por uma maior presença estatal na economia, ora, essa presença estatal sofre um refluxo e nós tendemos a ver o pêndulo oscilando em direção de uma maior liberdade de ação do empresariado privado. E no momento em que se atinge os extremos da oscilação pendular, novamente o pêndulo oscila.